Se tu sofre com ansiedade, tu tem TDAH, tu já deve ter recebido dicas de todos os lados te dizendo como lidar com a tua ansiedade e resolver ela. A verdade é que o TDAH ele pode te piorar a concentração, com certeza, mas a ansiedade também é uma das piores vilãs da concentração, inclusive em adultos com TDAH principalmente. Então, se tu já recebeu dicas de todos os lados, aqui eu quero te trazer 3 coisas que pioram a tua ansiedade e te dar dicas de como solucionar isso, coisas que são além do óbvio que tu já deve ter ouvido aí por aí na internet. Eu, como psicólogo, atendo os pacientes e eu vejo essas 3 coisas acontecerem e eu queria trazê-las aqui para vocês. A verdade é que muitas pessoas com TDAH, elas têm a maioria desses problemas que eu vou trazer, se não todos. Vamos lá, o primeiro problema é tu tentar controlar tudo. Por que isso acontece? Porque muitas vezes a pessoa com TDAH, ela vive uma vida de muitos fracassos, principalmente na medida que ela não teve diagnóstico, tratamento. E ela vai se sentindo fora de controle de tudo. E ela vai, como estratégia para lidar com isso, assim como todo ser humano, tentar evitar esse sofrimento de se sentir descontrolado o tempo inteiro. E uma das estratégias que as pessoas com TDAH elas desenvolvem é tentar controlar tudo. E a solução para isso, na verdade, é você entender algo que eu trabalho com os pacientes, que controlar as coisas é importante, mas de forma saudável. E um controle saudável é aquele onde você consegue aceitar que parte das coisas você não controla. E aí você consegue separar as coisas que estão fora do teu controle e as coisas que estão sob o teu controle. E dessa forma, trabalhando isso, você pode começar a se sentir mais no controle das coisas que você controla realmente e passar a gastar energia com isso. Porque tentar controlar tudo vai piorar a tua ansiedade, porque vai te dar uma sensação de descontrole. E a ansiedade, ela vem para te proteger dessa sensação de descontrole como um sinal do teu corpo dizendo que tem algo de errado. Se você está o tempo inteiro sentindo que você não controla as coisas, você vai, na verdade, aumentar a tua ansiedade. Então a pessoa com TDAH vai piorar ainda mais a sua concentração. Por exemplo, na hora de estudar, na hora de se concentrar, tentar ter foco, porque ela está tentando controlar tudo. E isso vai aumentar cada vez mais a ansiedade, piorar a concentração e até os sintomas do TDAH. E esse é o primeiro problema. O segundo problema que eu quero trazer para vocês é a crença de incapacidade. O que muitas vezes acontece? A pessoa com TDAH, nesse histórico, principalmente, muitas vezes sem diagnóstico e tratamento ao longo da vida, tendo esses fracassos, esses erros, ela vai desenvolvendo uma crença de que ela é incapaz. E qual é que é o problema disso? É que isso se reforça dentro dela e passando para a vida adulta, ela continua com essa sensação. E a solução para isso seria a gente compreender que na medida que eu entendo que eu tenho TDAH, eu passo a não atribuir o fracasso e a crença de incapacidade como que se eu não tivesse solução para as coisas, eu passo a atribuir os sintomas do TDAH as dificuldades que eu tenho, parte delas. E na medida que eu consigo identificar, eu passo a conseguir não me enxergar como incapaz. Se eu me enxergo como incapaz, por que isso vai aumentar a minha ansiedade? Porque como a gente falou antes, na medida que eu me sinto incapaz, isso me dá uma sensação de falta de controle. E a verdade é que a gente tem uma falta de controle sobre as coisas, sim. Mas o problema é que essa crença de incapacidade faz com que você sinta que você não controla praticamente nada e que você não tem solução, você não consegue lidar com as coisas independente do que você faça. E aí a solução para a gente trabalhar isso, a gente trabalha muito isso em terapia com os pacientes e aqui eu quero propor para vocês esse exercício, de vocês trazerem isso e internalizarem esse aprendizado aos poucos, não é algo que a gente muda do nada, mas é que a gente muda no dia a dia e experimentando esse exercício interno na medida que tu for fazendo as tuas atividades do dia a dia, que é tu buscar ressignificar isso dessa forma, entendendo que parte das coisas que tu atribui para ti, como se o problema tivesse em ti e tu não tivesse solução, elas são relacionadas ao TDAH, mas boa parte das coisas não, podem ser relacionadas à forma como tu lida com os problemas. E você vai separando isso, ressignificando. E o outro ponto, a outra solução para isso é você se separar dos teus pensamentos.
Porque essa crença de incapacidade é algo enraizado dentro de ti, como se fosse a parte mais enraizada do teu pensamento. Então, quando passa os pensamentos na tua cabeça, eles estão sendo influenciados pelas tuas crenças. E se tu tem essa crença de incapacidade, que grande parte das pessoas com TDAH tem, tu vai ter pensamentos que vão te levar a interpretar as coisas como se tu fosse incapaz sempre. Por mais que tu não esteja sendo, tu já vai sempre ter aquela interpretação. Tu nem fez alguma atividade e tu já tá sentindo que tu não consegue fazer aquilo. Por mais que tu realmente consiga, tu já vai sentindo que tu não consegue. E isso vai te deixando com essa sensação de falta de controle e piorando a tua ansiedade. Então a solução seria você conseguir se separar dos teus pensamentos e entender que o que passa na tua mente não é uma verdade. Pode estar sendo influenciado por crenças que não são uma verdade sobre ti, mas que foram enraizadas dentro de ti pelas experiências que tu foi tendo ao longo da tua vida. Então, o primeiro problema, a primeira coisa é tentar controlar tudo. A segunda é essa crença de incapacidade. E a terceira é, muitas pessoas com TDAH, talvez quase a maioria, passam por isso. E eu trabalho isso com os pacientes. Lembro de um caso específico de um paciente que estava passando por esse desafio, que é a ação de hipercompensar. O que é isso? Vou te dar um exemplo. No dia a dia, você deve ter as suas atividades. Vamos dar o exemplo de uma pessoa que estuda. E essa pessoa, no dia a dia, ela tem, dentro da sua agenda de compromissos, ela vai tentar estudar. Digamos que ela passe o dia tentando estudar, ela estava se planejando para estudar, ela tenta estudar, e aí chega no final do dia, né, ela vê que ela não conseguiu estudar. E aí, na medida que ela vê que ela não conseguiu estudar, ela quer hipercompensar por não ter estudado. Então, já que não estudei, logo agora tenho que estudar 2 vezes mais, ou tenho que me dedicar muito mais do que eu estava tentando me dedicar. Como se ela hipercompensar, quase que assim, tentar recuperar o tempo perdido, fosse fazer com que ela conseguisse estudar. Quando na verdade, assim, o que está te causando a dificuldade no teu estudo são outros fatores, certo? Você usar essa estratégia de hipercompensar provavelmente não vai te levar a conseguir realmente estudar. E aí, qual que é a solução para isso? É a gente trabalhar 2 pontos. O primeiro deles é você compreender que essa estratégia de ficar se punindo, por exemplo, já que eu não consegui estudar, agora não vou descansar no final do dia, que era importante para mim, agora eu vou estudar até de madrugada. Essa estratégia de punição, como se você estivesse te punindo por algo que você não conseguiu fazer, na verdade vai fazer o contrário do que você quer. A sua intenção é tentar estudar, é tentar buscar o melhor, a gente tenta buscar o melhor para nós. A punição vai fazer o contrário contigo, ela vai provavelmente fazer você sofrer ainda mais, aumentar a sua ansiedade, essa estratégia de hipercompensação, e a verdade é que você vai sentir ainda mais os sintomas do TDAH te prejudicando, porque isso vai te desorganizar, vai te desregular. E o segundo ponto, trocar essa ideia do deveria por uma ação direcionada aos teus valores. Então, eu faço, por exemplo, eu crio uma agenda para o meu dia a dia, uma programação de estudos, eu tenho meus horários de estudo, mas eu tenho também os meus horários de descanso. Se eu me punir e não descansar, isso vai criar uma bola de neve. Provavelmente eu vou tentar estudar ainda mais, eu vou me frustrar ainda mais, eu vou ficar ainda mais cansado, talvez isso desregule o teu sono, desregule o teu horário de descanso, você fique sofrendo por não ter conseguido estudar, e aí isso vai desregular o teu próximo dia, porque tu vai acordar mais frustrado. Isso inclusive pode reforçar vários comportamentos e sentimentos que podem te levar a tu te sentir depressivo e desenvolver uma depressão, certo? Porque muitas vezes a ansiedade ela também se mistura e ela vai desenvolvendo um sentimento de desânimo e de baixa autoestima, né? A tua confiança vai diminuindo cada vez mais. Então a ideia é você poder criar uma agenda direcionada aos teus valores. Então, no final do dia, se você não conseguir estudar, é importante que você descanse ainda assim. Não é você se punir, é você entender que, bom, amanhã tem um novo dia. Hoje é importante eu seguir uma rotina de acordo com aquilo que eu valorizo. Eu valorizo o descanso, eu preciso me dar um descanso. Eu valorizo os estudos, ok, eu vou tentar estudar, mas eu tenho um próximo dia para estudar.
Senão você fica o tempo inteiro correndo atrás do tempo que perdeu e o que você deveria fazer, em vez de você entender aquilo que é importante você fazer naquele momento e que você realmente necessita. Você necessita de descanso, então vá descansar, em vez de você ficar hipercompensando e correndo atrás sempre daquilo que você acha que você perdeu. Então esses eram os 3 pontos que eu queria trazer para vocês, 3 pontos que pioram a tua ansiedade, principalmente se tu tem TDAH, esses são pontos que acontecem muito na vida das pessoas com TDAH e que eu vejo na clínica atendendo muitos pacientes com TDAH, sendo psicólogo de vários pacientes que têm praticamente todos esses problemas que eu estou trazendo aqui. E a gente trabalha sempre num processo de psicoterapia e muitas vezes com a necessidade de um acompanhamento medicamentoso, com um psiquiatra, certo? Mas esse trabalho de você exercitar isso, você pode fazer contigo mesmo. Num processo de psicoterapia, um psicólogo pode te ajudar também. Inclusive, se estiver sendo desafiador para ti, fizer sentido e tu quiser ajuda de profissionais, busque psicoterapia. O tratamento com a terapia cognitivo-comportamental pode te ajudar com esses desafios de forma muito efetiva. Se você quiser ajuda, aqui na Academia do TDAH nós temos uma clínica com uma equipe de profissionais, psicólogos especialistas em TCC, com experiência clínica, atendendo pacientes com TDAH, tanto para diagnóstico quanto tratamento, também para demandas de ansiedade, depressão, organização, desenvolvimento de habilidades de planejamento, enfim, tudo isso você pode trabalhar no acompanhamento com psicólogo, por exemplo. Se você tiver interesse, aqui embaixo tem um link para você acessar o nosso site e a gente vai te atender lá para poder te encaminhar para um dos nossos profissionais. Certo? Esse era o vídeo de hoje. Obrigado por você ter assistido. Opa, acabou que eu nem me apresentei no início, certo? Se você é novo por aqui na Academia do TDAH, eu sou o Francisco, sou psicólogo, sou adulto com TDAH e idealizador aqui da comunidade da Academia do TDAH e também diretor da nossa clínica. Esse era o vídeo de hoje, então. Se você ainda não é inscrito aqui, se inscreva aqui no YouTube, ative o sininho para receber aviso de quando a gente postar novos vídeos aqui no canal. E me deixa um feedback também, um comentário aqui, o que você achou desse vídeo, se você experimenta esses problemas também e como você lida com eles. E me diz se esse vídeo te ajudou. E se você quiser também deixar comentários aqui com sugestões de novos vídeos para o canal, vai ser um prazer ler esses comentários e poder planejar novos vídeos com os temas que vocês quiserem. Ok? Obrigado por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.